Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Dia de festa no país. Brasil joga bem e derrota a Sérvia. Com o resultado, a seleção se classifica em primeiro lugar para as oitavas de final. No Distrito Federal, a família que tem 6 dedos nas mãos e nos pés dá sorte ao Brasil. Terror no centro de Rio Claro, no interior de São Paulo. Bandidos explodem 2 agências bancárias e madrugada é marcada por tiroteio. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ex-ministro José Dirceu, condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção da Petrobras, já está em casa, que fica numa área nobre de Brasília. Ele foi solto após a segunda turma do Supremo Tribunal Federal conceder habeas corpus por 3 votos a 1. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte e único a votar contra a soltura do petista, disse nesta quarta-feira que falar em derrota ou vitória pode ser um equívoco. Juiz não tem causa. Quem tem causa é a parte que obtém sucesso ou não no seu respectivo resultado. E, portanto, o colegiado é formado de posições distintas, o dissenso é natural ao colegiado e é por isso que, nessa mesma medida, os julgamentos se deram, vão se dar e todos à luz da ordem normativa constitucional e cada magistrado aplicando aquilo que depende da Constituição. Portanto, foi um dia de atividade normal do Supremo Tribunal Federal, assim está sendo e assim será. Claro que Fachin foi derrotado. E mais, a Operação Lava Jato também foi derrotada. Sob o pretexto de que garantismo, do que chamam de garantismo, o trio Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli move uma verdadeira guerra contra a Lava Jato. Dá para perceber. Como a legislação brasileira permite diversas interpretações da própria lei, muitas vezes até essas interpretações são opostas entre si, contraditórias. Essas decisões são sempre revestidas de legalidade. No caso da soltura de José Dirceu, há uma observação a ser feita. O ministro Toffoli foi subordinado de Dirceu na Casa Civil. Por isso, seria de se esperar que ele invocasse suspeição no caso. Não se declarou suspeito, porém, não cometeu nenhuma ilegalidade. Mas nem tudo que é legal é moral. PT, saudações. E a Justiça do Distrito Federal deu 5 dias para que José Dirceu se apresente ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, Moro deve determinar se o ex-ministro cumprirá medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, enquanto aguarda o julgamento dos recursos em liberdade. A defesa de Dirceu diz que recebeu a determinação com tranquilidade e que ele irá se apresentar. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, proibiu de forma provisória a privatização de empresas estatais, sejam da União, estaduais ou municipais, sem autorização prévia do Poder Legislativo. O magistrado atendeu a um pedido da Federação Nacional das Associações do Pessoal, da Caixa Econômica Federal e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que questionaram se trechos da lei das estatais estavam de acordo com a Constituição.
O ministro entendeu que deve haver uma lei específica para cada empresa pública e que a desestatização tem causado, segundo Lewandowski, prejuízos irreparáveis ao país. Se a desestatização é inconstitucional, e na verdade não é, que o Congresso vote instrumentos para sua legalização. Claro que tudo isso deve ser feito com todo cuidado, mas impedir qualquer privatização é impedir o progresso. São empresas que, nas mãos do Estado, acabam sendo pessimamente administradas, cabide de emprego e que custam muito dinheiro aos nossos impostos, que poderiam ser usados em coisas muito mais úteis. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça vetou o repasse de R$5 milhões para 5 anos de vigência de um convênio que bancava academia de ginástica para juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Parentes dos magistrados também tinham direito a esse benefício. Segundo o CNJ, o convênio é ilegal por incluir despesas não previstas no plano de trabalho do tribunal. É inacreditável que no estado falido como o Rio de Janeiro, na situação que o país atravessa, magistrados tenham o atrevimento de fazer um convênio para ginástica. Você ouviu bem, ginástica, contrataram uma academia. Aliás, isso seria um escândalo em qualquer circunstância. Faltam compostura, decência e limites a essa gente a quem cabe zelar pelas leis. Melhor, caberia zelar pelas leis. Não sei como esses senhores têm a coragem de se olhar no espelho. Devem ter a cara de pau suficiente. Isso é uma vergonha. No Rio de Janeiro, um acidente impressionante. Um cilindro de gás de um carro explodiu após o abastecimento. Câmeras de segurança registraram tudo. Veja só. Kleber Mendes Barros espera o carro ser abastecido com gás natural. Assim que termina, ele entra e, ao ligar o veículo, um dos cilindros que fica no porta-malas explode. O impacto é tão forte que parte do teto do posto desaba. O motorista, um guarda municipal de São Gonçalo, de 46 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido, levado para um hospital da região e encaminhado para esta clínica particular, onde fez uma tomografia. A família não quis gravar entrevista, mas disse que Kleber está lúcido e passa bem. Apesar do grande movimento no posto no momento do acidente, não houve mais feridos. Com o dia mais claro, ficou ainda mais visível o tamanho do estrago. Os destroços ficaram espalhados pelo chão. No carro, as marcas da destruição. Foi uma explosão muito forte, parecia fogos, era umas 5h30 da manhã. Aí todo mundo pensou, porque causa do jogo, todo mundo pensou que fosse fogos, ninguém ficou tão apavorado. Começou até a estremecer, porque eu moro aqui atrás, então dá para escutar legal. O local foi isolado e a Defesa Civil realizou uma vistoria para avaliar os danos estruturais. Luciano ficou impressionado com o que viu e promete ficar mais atento para evitar algo parecido. Às vezes você está na pressa, na correria, você está ali às vezes até dentro do carro. Então é um cuidado que eu acho que o motorista tem que tomar e as pessoas que estão trabalhando, de pedir para o motorista se retirar do carro também. Assaltantes de banco espalharam terror no centro de Rio Claro, no interior de São Paulo. Houve explosões e um intenso tiroteio rompeu a madrugada. Criminosos armados com fuzis explodiram 2 agências bancárias durante esta madrugada em Rio Claro, no interior de São Paulo. Os bandidos fecharam as ruas do centro e fizeram dezenas de disparos. O tiroteio durou cerca de 40 minutos. A ação dos bandidos assustou moradores, mas ninguém ficou ferido. A quadrilha fugiu em vários carros, levando dinheiro. O valor roubado não foi informado. A polícia montou barreiras em rodovias da região, mas até agora ninguém foi preso.
No Rio de Janeiro, mais 2 policiais morreram em tentativas de assalto. O policial civil Eduardo Freire Pinto Guedes Filho, conhecido como Paquetá, chegava em casa na manhã de hoje. Ele vinha das compras, estava com sacolas nas mãos. Assim que entrou no prédio no Engenho de Dentro, zona norte do Rio, um dos criminosos de camisa branca se aproximou do portão. Um outro bandido estava em uma moto. Em seguida, ele atirou e fugiu. Na noite de ontem, o policial federal Luiz Carlos Dias foi morto no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. A família não quis falar com a imprensa. Criminosos armados em um carro abordaram o policial e pediram seus pertences. Luiz Carlos não quis entregar o celular e correu. Os bandidos atiraram. Foram pelo menos 4 disparos. Um dos tiros atingiu o policial federal nas costas. Segundo testemunhas, Luiz Carlos ainda conseguiu correr cerca de 200 metros, mas não resistiu. Ele teria se negado a entregar o celular porque a carteira de policial federal estava presa junto ao aparelho. Luiz Carlos teve medo de ser identificado pelos criminosos. A perícia já foi realizada. Os investigadores também buscam imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Com essas 2 mortes, sobe para 62 o número de agentes da lei assassinados no Rio de Janeiro em 2018. Ser policial hoje em dia no Rio de Janeiro está muito complicado. Se você for identificado como policial, você vai ser executado. Então, os policiais têm que estar muito atentos mesmo, tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, nós somos uma vítima. Nós estamos sendo caçados, a verdade é essa. 608 pessoas morreram este ano no Brasil por causa da gripe. O número assustador foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Mais de 3.500 casos foram registrados. A campanha nacional de vacinação terminou na última sexta-feira, mas várias cidades com estoque da vacina expandiram a vacinação e ampliaram o público-alvo. A gripe mata. A única prevenção é a vacina, que é segura e não faz mal. Não deixe de tomar a vacina. Você pode se arrepender. O Kremlin já confirmou. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai se encontrar com o chefe da Casa Branca, Donald Trump. Os detalhes sobre o local e a data serão divulgados amanhã. Mas a imprensa internacional já fala que a cidade de Helsinki, na Finlândia, é uma das favoritas para a cúpula entre os líderes e 10 de julho seria uma das opções de data para o encontro. Os temas a serem tratados também não foram divulgados. Nos Estados Unidos, um juiz federal da Califórnia decidiu que os agentes de imigração não podem mais separar pais imigrantes de seus filhos depois de cruzarem a fronteira do país com o México. A determinação também exige que o governo americano reúna as famílias separadas em até 30 dias. No norte da Tailândia, as fortes chuvas dificultam o trabalho de resgate para retirar de uma caverna 12 meninos de um time de futebol amador e o técnico deles. O grupo está preso no local desde sábado. Monges budistas e a população rezam no local ao lado de familiares e amigos. Olha, a União Europeia está desencadeando um estudo muito sério para construir bases, plataformas de desembarque para migrantes, isso fora do seu território. Nessas plataformas, esses migrantes seriam instalados até passarem por uma triagem que os autorizaria ou não a entrar na União Europeia. Após passarem uma semana no mar, os 234 imigrantes resgatados pelo navio Lifetime finalmente conseguiram desembarcar hoje no porto de Valletta, em Malta. Os refugiados que estavam na embarcação alugada por uma ONG alemã irão para a Itália, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica, Holanda e Malta, que recebeu o Lifetime. Chegou a hora de a gente saber como fica o tempo amanhã em todo o país com Luciana Camargo.
Olá, boa noite. No inverno costuma chover no sul do país, mas geralmente essas pancadas de chuva têm relação com frentes frias. Mas não é isso que vai acontecer amanhã por lá, não. A chuva que chega à região, ela tem a ver com o ar mais quente e seco que vem lá do interior do país. Aí esse ar mais aquecido vai se chocar com o ar frio que já está sobre a região. Aí não tem jeito, né? A chuva na certa. Muitas áreas de instabilidade vão se formar sobre os 3 estados, mas há risco de chuva mais forte, principalmente no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã. Ó, previsão de chuva para os 3 estados, só não vai chover no norte do Paraná. Vindo aqui para o sudeste, a gente vai ter muita nebulosidade sobre o leste de Minas e sobre o Espírito Santo, mas não vai chover por lá não. Se chover, vai ser no sul de São Paulo, isso como um reflexo das instabilidades que estão sobre o leste do Paraná. Nas demais áreas, muito sol e tempo seco. Falando nisso, o mês nem terminou e junho já está sendo considerado o mais seco dos últimos 11 anos em BH. Não chove por lá desde o dia 20 de maio. A massa de ar seco que cobre a cidade não deixa chover por lá, não deixa cair uma gota de chuva sequer. E a umidade relativa do ar gira em torno dos 40%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% é o ideal para a saúde humana, né? E isso é muito preocupante. Mas vamos voltar ao mapa, porque, olha, falando em tempo seco, o sol vai ditar as regras nos 3 estados do centro-oeste. E, mais uma vez, a gente vai ter baixa umidade relativa do ar por lá também. Indo para o Nordeste, o sol predomina no interior, ainda chove no norte do Maranhão. No leste da região, na área mais escura, chove a qualquer hora do dia. E na área em laranja, se chover, vai ser só lá no Rio Grande do Norte, porque vai ter muita nebulosidade sobre essa área, mas não chove não. E agora a gente vai para o norte do país, porque lá é mais do mesmo, né? Chove, pancadas de chuva, principalmente à tarde. No centro-norte e no centro-sul, nada de chuva. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. O dia vai começar com 13 graus em Porto Alegre, 15 em Brasília. À tarde, os termômetros não vão passar dos 25 graus nem em BH e nem em Floripa. Aqui em São Paulo, a máxima vai ser de 26 graus. Bom, que você tenha uma ótima noite de quarta-feira e uma quinta melhor ainda. Tchau, tchau. Em São Paulo, uma mulher com gravidez de risco não consegue atendimento pelo SUS com obstetra especialista em medicina fetal. O bebê tem má formação no cérebro. As roupinhas já estão separadas e Gabriela, grávida de 8 meses, não vê a hora da criança nascer. Só que esse momento pode não chegar. A filha que ela espera se desenvolveu com uma má formação na cabeça, como mostra esse exame e também nesse ultrassom. Essa parte preta aqui foi onde começou a formação do líquido, que veio essa dilatação, que é onde está causando risco na vida da criança. Esse pontinho aqui, eles me impossibilitaram de ser um cisto, onde também, além da síndrome, desenvolve a hidrocefalia, por isso a importância do atendimento, do tratamento no hospital. Um tratamento que ela espera desde que descobriu o problema, quando já estava com 5 meses de gestação. Primeiro, Gabriela foi até essa unidade básica de saúde na Zona Leste de São Paulo à procura de um especialista em medicina fetal para tratar o bebê pela rede pública. De lá, ela foi encaminhada a um ginecologista de alto risco, o que, segundo ela, foi um erro. A moça estava me encaminhando para um pré-natal de alto risco, onde avaliaria eu e não a criança, que é o que a gente precisa. Antes de vencer o prazo de 28 semanas para fazer o tratamento, Gabriela foi pessoalmente ao Hospital das Clínicas, que oferece o tratamento de medicina fetal. No HC, eles me falaram que essa vaga existe sim e que eu teria que ter esse encaminhamento via UBS, que eles não poderiam me atender diretamente. A UBS diz que não tem a vaga. A UBS alega que agora que eu passei também das 28 semanas, que não pode mais fazer nada porque eu já passei do prazo. Só que o que eles não resolveram é que eu passei do prazo, eu perdi essa vaga por conta deles. Não foi um erro meu porque eu procurei dentro do prazo. Então, por eles terem encaminhado para o lugar errado, foi que eu perdi a vaga. Como se não bastasse a gravidez de alto risco, Gabriela enfrenta outro problema. É que sem o tratamento, ela não consegue um laudo para que se afaste do trabalho. Sem esse documento, Gabriela corre o risco, inclusive, de perder o emprego de vendedora numa loja de cosméticos. É isso, Gabriela? É isso, eu preciso desse documento para apresentar na empresa,
porque eu já cheguei a faltar algumas vezes e já apresentei atestado, mas eu já excedi, inclusive, a quantidade de atestado que pode ser apresentado. E se eu faltar mais, eles consideram que eu abandonei o emprego. Na busca por um atendimento particular, Gabriela chegou até a fazer uma rifa sorteando uma panela para tentar conseguir o dinheiro do tratamento, que, segundo ela, é muito caro. Além da alta probabilidade de perder o bebê, ela também foi informada pelos médicos que corre risco de morrer por causa da gestação. Eles disseram que a estimativa de vida da criança seria bem pequena, né? Que geralmente quem tem esse tipo de dilatação, quando não chega a falecer na barriga, chega a nascer e tem uma estimativa de vida muito pequena, que não chega a 3 meses de vida. Você também corre risco de vida? Sim, também corro risco por ser uma gestação, uma má formação, onde é em risco a vida da criança e a minha, né? Em nota, a Coordenadoria Regional de Saúde Leste de São Paulo diz que Gabriela informou na primeira consulta que faria o acompanhamento em rede particular, o que ela nega. A coordenadoria disse ainda que a próxima consulta da gestante está marcada para o dia 13 de julho. Mais um capítulo da tragédia que é a saúde pública aqui no Brasil. Isso é uma vergonha. Um levantamento do Exército apontou que hoje há venezuelanos vivendo em situação de rua em 10 das 15 cidades de Roraima. São mais de 1.500 imigrantes nessa condição. E Boa Vista, capital do estado, é o local mais crítico. Eles passam fome e sem abrigo ficam debaixo de chuva. Com os poucos pertences molhados, eles vão ficando e vagam pelas ruas da cidade. Nesse ponto onde nós estamos, aqui na capital Boa Vista, abriga cerca de 50 venezuelanos. E eles chegam todos os dias aqui na capital. E como não tem vaga ali naquele abrigo, que é o abrigo conhecido como Jardim Floresta, o nome aqui do bairro, como eles não conseguem essas vagas, eles ficam por aqui mesmo, olha, nas ruas de Boa Vista, com a esperança de dias melhores. Conhecemos a história da Alejandra. Com 3 filhos, ela vive nesse barraco pequeno e úmido. Tudo muito improvisado. Como não conseguiu uma vaga para a família no abrigo do governo, a única opção foi essa. A situação não está boa, né? Olha como estamos dormindo, mas é melhor porque pelo menos aqui a gente tem comida. Aqui as roupas e lençóis recém-lavados são estendidos em cercas das casas e também nos terrenos baldios. Muitos dormem no chão, próximo às sacolas de lixo, ao lamaçal e a animais de rua. É muito difícil porque não temos onde comer, não temos trabalho, temos que ir às casas e pedir doações. Às vezes conseguimos, às vezes não. É uma situação muito difícil. Às vezes conseguimos, às vezes não, é difícil. O mau cheiro e a sujeira são constantes. Quem mora por perto sofre, mas prefere não falar sobre o assunto. A nossa equipe flagrou o momento exato em que uma criança estava sendo atendida. Ela chegou em Roraima com uma doença na pele e desnutrida. Quem teve a sorte de se abrigar em um lugar seguro reclama principalmente da comida. Para muitos, a rua ainda é bem melhor. A comida está chegando estragada, as crianças passam mal. É a má alimentação que está deixando elas doentes. Que le están mandando a los niños. Em nota, o Exército Brasileiro afirmou que são oferecidas condições dignas aos imigrantes e que a alimentação é feita dentro dos melhores padrões, respeitando o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar. Disse ainda que as reclamações normalmente ocorrem pela diferença cultural e que as refeições já estão sendo adaptadas aos padrões venezuelanos. Você viu, né? O Exército deve estar mal informado. Muita promessa, muita demagogia e essa gente continua sofrendo um verdadeiro inferno aqui no Brasil. Uma desumanidade contra aqueles que viram no Brasil uma tábua de salvação, saíram do inferno que é a Venezuela
e caíram num outro aqui no Brasil. Isso é uma vergonha. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Vamos voltar a falar de Supremo, né, Reinaldo? Porque hoje, olha, houve mais 2 fatos novos. O ministro Gilmar Mendes disse que o Supremo está voltando a ser, o Supremo voltou a ser Supremo, e o ministro Edson Fachin resolveu encaminhar ao Pleno a decisão de rescindir ou não a delação premiada de Joesley Batista. Eu quero saber o que você acha desses 2 fatos. Mas antes, já que você está com as cores da seleção, quero te fazer outra pergunta. Você gostou do jogo do Brasil? Gostou da nossa vitória? Gostei, Amanda, e muito. E acho que foi, sem dúvida nenhuma, desde o começo, o melhor jogo do Brasil, uma atuação espetacular da zaga, do Thiago Silva em particular, que também fez um dos gols. O meio-campo está um pouco atrapalhado ainda, mas eu estou torcendo muito, sempre torci, sou Brasil dos pés à cabeça, Amanda. Vai parecer um pouco heterodoxo, mas olha aqui, ó, até a minha meia e a minha... e o meu tênis, né? Torci, achei que o Brasil foi muito bem. E você sabe que eu tenho, Amanda, você me conhece bastante para saber que eu tenho uma particular atração pela ironia, né? E a gente ter feito um gol de cobertura e outro de cabeça naquela que é a seleção mais alta da Copa do Mundo, que é a seleção da Sérvia, convenha, não tem preço, né? Então acho que o Brasil foi muito bem, e quem deve estar um pouco chateado hoje é a Alemanha, né? Em ter sido eliminada pela Coreia, né? Uma seleção que não tem tradição de bola. A coisa mais parecida com bola que eles conheciam nos últimos tempos era aquele símbolo da bandeira deles. E mandaram para casa a seleção campeã do mundo, que deu aquele chocolate de 7-1 no Brasil, né? Então, enfim, foi um dia feliz para a gente do ponto de vista do futebol. Pois é, mas eu não vou agora, estou exagerando no tempo. Vamos lá, o ministro Gilmar Mendes, como você lembrou, disse que o Supremo está voltando a ser Supremo. O que é que ele quis dizer com isso? O papel de um tribunal constitucional, ou no caso do Supremo nosso, ele não é só tribunal constitucional, na área criminal, na área penal, ele acaba sendo a última palavra também, né? O papel de uma Corte Suprema, enfim, é restabelecer o primado da lei, né? Quando esta lei não está sendo cumprida de algum modo. Ontem, 3 decisões tomadas pela segunda turma geraram muito barulho, especialmente nas redes sociais, especialmente entre, infelizmente, os informados de um lado e os idiotas de outro. Os idiotas porque industriados estão ali para falar mal do Supremo, estão fazendo política. E os desinformados porque acham que o papel de um tribunal será sempre condenar, será sempre prender, será sempre punir. Infelizmente, atuações como a do ministro Edson Fachin acabam conduzindo a isso. Eu quero lembrar rapidamente, de novo, né, que o habeas corpus de ofício cedido pelo próprio tribunal ao José Dirceu, ao senhor João Cláudio Genú, tinha razões técnicas para ser concedido, né? A dosimetria da pena de Dirceu não levou em consideração a prescrição de crimes. E a prescrição de crimes existe, está na lei. Não interessa se a gente concorda ou não concorda. Você até pode dizer assim, eu quero acabar com a prescrição. Ok, vamos votar uma lei e acabar com a prescrição. Enquanto ela existir, ela tem de ser aplicada. E no caso do Dirceu, simplesmente se ignorou essa questão. Acontece que a pena dele, a depender da revisão, né, pode mudar de tal sorte que ele nem precisa cumprir em regime fechado. Pode ser em regime semiaberto. A mesma coisa o tal do João Cláudio Genú, né? O que é a questão do Genú? O Genú também foi réu no mensalão, só que lá houve a prescrição. A prescrição, na hora da dosimetria da pena, numa nova situação, é um elemento que conta a favor do réu. No caso dele, contou com uma agravante de pena. A pena dele ficou de quase 10 anos, cumprimento necessariamente em regime fechado. Se essa questão for revista, pode ser em regime semiaberto. Isso tem de ser levado em conta. No caso de Fernando Capês, deputado estadual, acusado de envolvimento com uma coisa hedionda, que é desvio de merenda,
Eu fui me inteirar de detalhes do processo, que é uma coisa horrorosa. Tem coação de testemunha, tem prova colhida ilegalmente. Olha o que aconteceu com a reputação desse rapaz. Ele terá que reconstruir, ela foi destruída. Mas o senhor Edson Fachin deixou de ser ministro do Supremo, lamento te dizer isso, deixou de ser ministro do Supremo para ser ministro de condenação, porque é o que pedem dele as redes sociais. Acontece que uma Suprema Corte, ela não é nem de absolvição nem de condenação. Você tem que avaliar o processo. Aliás, eu deixo aqui um convite a todo mundo que me ouve, me vê, né? E esse convite, eu não posso deixar de fazer o que eu vou fazer, porque senão eu não seria eu. Eu estendo esse convite aos jornalistas. Comece a consultar o site do Supremo. É uma excelente fonte de informação. Ali se costuma dar detalhe do que está sendo julgado, que infelizmente a grande imprensa não está dando, porque está reproduzindo as teses do Ministério Público. Função de jornalista não é ser porta-voz de Ministério Público. É bom que a gente pense nisso. Quanto a Fachin, para encerrar, resolveu levar para o pleno a rescisão ou não da delação do seu Joesley Batista. O próprio Ministério Público disse que o Marcelo Miller participou de toda a arquitetura da delação. Isso quer dizer duas coisas. Essa delação não só tem de ser anulada, como as provas colhidas ali são provas ilegais, segundo o inciso 56 do artigo 5º da Constituição. Eu realmente encerro indagando como é que o ministro Edson Fachin, que se considera um autocrata à hora de chancelar delações, né? À hora de dizer ali, não, aceitar a delação e tal, como é que ele, à hora de cancelar uma delação, resolve apelar ao pleno do Supremo? Cadê aquela coragem toda da homologação? Fica parecendo que o ministro não se sente à vontade para cancelar a delação do grande chefe de uma empresa que apoiou a candidatura dele ao Supremo, porque, afinal de contas, ele visitou gabinetes de senadores em companhia do Ricardo Saldi, que foi um dos beneficiados pela delação. Não é? Se o segredo, como dizia Voltaire, de aborrecer é dizer tudo, então a gente diz tudo. É isso aí, vamos agora feijoada versus guacamole, Brasil versus México. Eu sou mais feijoada, eu detesto guacamole. Até amanhã. Reinaldo, obrigado e boa noite, até amanhã. E o assunto agora, claro, é Copa do Mundo aqui no Rede TV News. O Brasil finalmente jogou bem e venceu a Sérvia por 2-0. Paulinho, Neymar, Thiago Silva brilharam em campo. Mas também tivemos um desfalque importante, nosso lateral esquerdo, Marcelo, que saiu contundido ainda no comecinho do primeiro tempo. Nosso enviado especial à Rússia, Luciano Júnior, acompanhou tudo de pertinho o jogo da seleção e traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Luciano. Aliás, boa madrugada, né? Já deve ser umas 2 da manhã aí na Rússia, eu acho. Me corrija se eu estiver errada. Eu quero saber duas coisas, Luciano. Como está a situação do Marcelo? Todos nós estamos preocupados com o nosso lateral esquerdo e também como a mídia estrangeira viu esse terceiro jogo do Brasil. Claro, Amanda. Boa noite para você, para o Boris. Faltando 6 minutinhos para as 2 horas da manhã aqui em Sochi. E, infelizmente, a notícia triste dessa partida, tão tranquila para o Brasil, né? Jogamos bem, fizemos 2-0, classificamos em primeiro do grupo. Estava indo tudo tão bem, a não ser essa notícia triste. O Marcelo é o terceiro jogador entregue ao departamento da seleção brasileira. E, logo após a partida, a CBF ela emitiu um comunicado oficial. Eu vou ler esse comunicado aqui para vocês, que diz o seguinte: diagnóstico de um espasmo na musculatura estabilizadora da coluna. Já apresentou melhora após ser medicado e segue em tratamento e avaliação. Essa palavra avaliação, Amanda, Boris, me preocupa um pouco, porque
O que será dito após um trabalho, um teste que será feito no Marcelo? Será que ele volta ainda para essa Copa do Mundo? A gente lembra que a gente tem um pouquinho mais de 15 dias de Copa e esse tempo será suficiente para que ele se recupere, caso o Brasil vá para a final? Pois é, essa pergunta vai mexer bastante com os jornalistas durante esses próximos dias aqui em Sochi. E a segunda pergunta que você me fez, a repercussão no mundo. A gente separou algumas manchetes em relação ao que falaram dessa vitória do Brasil. A gente começa pelo spot da Espanha, que disse o seguinte: o melhor Brasil já assusta. O Bild da eliminada Alemanha falou o seguinte: Neymar voa para as oitavas. O Olé da Argentina foi mais comedido, apenas disse Brasil light. Tem mais, o L'Equipe da França falou bom para o moral e o Marca da Espanha disse o Brasil não falha e é o primeiro. Programação da seleção brasileira, daqui a pouquinho, daqui a 1 hora, ela sai de Moscou, vem aqui para Sochi, aí chega por volta das 6 horas da manhã e ainda hoje faz um treino regenerativo. Mas hoje, aqui na cidade, teve jogo no telão da FanFest e vocês sabem que aqui a gente se sente em casa, é como se a gente estivesse no Brasil. Quer saber por quê? Então assista a reportagem que eu fiz hoje sobre o jogo do Brasil e essa cidade que recebe tão bem o brasileiro. Que calor! Haja água para refrescar. O clima é bem a nossa cara. Antes da bola rolar, uma prainha não faz mal a ninguém. E ela está cheia. Cair na água aqui é com estilo. E para quem deita nessas pedras, a vida passa mais devagar. Um sossego só. Vale também uma volta no calçadão, um rolê de bike e bater uma bolinha com a quadra encharcada. É óbvio. Tá pensando que estamos no Brasil, né? Não. Continuamos na terra da Copa. Esse australiano que já esteve em nosso país me diz que de todas as cidades que conheceu na Rússia, Sochi é a que mais lembra o Brasil e que ele está feliz de estar aqui. Já a peruana, que também conhece o Brasil, diz que aqui a água é um pouco mais clara, porém se sente em solo brasileiro. Mas não é só pela natureza e pelo ambiente aqui que nós nos sentimos em casa. O morador da cidade deu um jeitinho de adotar o brasileiro e nos deixar mais à vontade ainda. Eles nos adoram. Essa voluntária diz que os brasileiros são legais, gostam de falar, se comunicar e isso é muito bom. Diz também que somos engraçados. Todos os lugares que a gente vai, a gente domina. E um bar do Rio de Janeiro fez uma promoção maluca durante a partida entre Sérvia e Brasil. A cada tombo de Neymar, uma rodada de bebida para os clientes. Como é que será que terminou essa história? Quem conta para a gente os detalhes dessa maluquice é o repórter Tony Vendramini. A torcida vibra. Mas a festa não é pelo gol da seleção. Essa alegria toda tem um outro motivo. E Neymar caiu. Melhor para os torcedores que receberam mais uma rodada grátis de bebidas. A cada queda de Neymar em campo, este bar da zona norte do Rio repetia a dose. Aqui, uma ida ao chão valia tanto quanto um gol. Todo mundo cai Neymar, não é vai Neymar, é cai Neymar. A minha torcida, pelo menos, é para que o Neymar faça o gol de peixinho, que ele faz gol e cai. E qualquer faltinha, qualquer escorregão era recebido com alegria. Deu até para perder a conta. Você tá contando quantos shots você já recebeu, hein? Pegaram! Eu tô guardando os copinhos de quantos? Mas é claro que eles também vibraram com os gols. Para esses torcedores, o placar final foi 8-0. 2 gols do Brasil e 6 quedas do Neymar. 6 vezes em que as bebidas foram servidas. Por aqui, a tarde foi de goleada. Todos saíram satisfeitos com a vitória do Brasil, com as bebidas e cheios de expectativa de mais quedas de Neymar,
até o final da Copa. Neymar, continue assim. A seleção vai em frente, rumo ao Hexa, com você caindo. É isso. Vamos lá, Brasil! Rumo ao Hexa! Ei! Caindo, mas fazendo gol também, por favor. E nós vamos voltar a falar com o repórter Luciano Júnior. Ninguém imaginava a eliminação da Alemanha na primeira fase da Copa, não é mesmo, Luciano? Como é que foi a repercussão por aí? Muito chororô alemão? Olha, Boris, claro que sim, né? Inclusive Sochi, que foi uma cidade que recebeu uma das partidas do grupo F, o grupo da Alemanha, então ainda vários alemães estavam aqui nos bares assistindo esse jogo e, claro, todos ficaram assim assustados, não entendiam o que aconteceu, porque sair da Copa, inclusive depois de ter perdido a primeira partida para o México, era possível, mas para a Coreia, né? Então vai ficar duas vezes a dor, né? Sair na primeira fase, que é coisa inédita, e para a Coreia. E existia a possibilidade da Alemanha, caso se classificasse em segundo, pegar o Brasil na próxima fase. Inclusive, o Tite já tinha pedido para os jogadores, para a comissão técnica, enfim, para não comentar um eventual novo jogo, uma nova revanche entre Brasil e Alemanha. Isso não vai acontecer. E para quem gosta de gozação, aqui em Sochi a gente ouviu muito aquela musiquinha. O Miller, tchau, Miller, tchau, Miller, tchau, tchau, tchau. É isso aí, boa noite para vocês. Um forte abraço, Luciano Júnior, ao vivo aqui de Sochi para o RTV News. Boa, Luciano, boa noite. Descansa que seu dia foi longo. E olha, em Nova York, nos Estados Unidos, o que não faltou foram brasileiros torcendo pela vitória. Veja só na reportagem do correspondente Marcelo Medeiros. Ainda faltava 1 hora para o início do jogo, mas estas brasileiras já comemoravam um outro placar, a derrota da Alemanha. Está, sim, realmente muito feliz, celebrando, esperando a vitória do Brasil. As 4 amigas têm lugar marcado neste restaurante no Brooklyn, em Nova York, para acompanhar os jogos da seleção. O local lembra um típico boteco da nossa terra e, por isso, fica lotado de brasileiros. Bem, talvez a exceção seja um dos donos, um francês que jura torcer por nós. Eu sou francês e brasileiro. Espero que os dois sigam na Copa. O que eu não gosto é quando o Brasil e a França se encontram. Aí eu não sei o que fazer. E os primeiros minutos de jogo não foram muito tranquilos por aqui. Foi preciso beber um pouco, roer um pouco as unhas e berrar um pouco mais, cada vez que o Brasil quase marcava. Nervosismo à flor da pele, até chegar o momento de comemorar. É gol! É gol, eu quero 3-0. E esse resultado do primeiro tempo, 1-0, trouxe um clima de vitória aqui para Nova York. Lá dentro do restaurante há muito samba, bastante festa. E aqui do lado de fora cada vez chegam mais pessoas para acompanhar a partida. Ou pelo menos tentar acompanhar a partida. O local ficou tão cheio que quem estava do lado de fora precisava encontrar algumas brechas no meio de tanta gente para poder torcer. Aqui tá o impossível de lotado. Eu consigo assistir aqui meio de esmo, mas eu tenho a visão boa, dá um jeito. Quando grita gol, todo mundo pula, então tá tudo certo. Mais alguns minutos de tensão, mais unhas roídas e, finalmente, mais um grito de gol. Agora sim, a vitória estava garantida. 2-0 para o Brasil e a confiança de que este campeonato vai ser nosso. Brasileira, e eu acredito, tenho esperança e o Brasil vai ganhar. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Uma família diferente, também conhecida como o amuleto da Copa do Mundo. O motivo? 15 integrantes têm 6 dedos na mão e também nos pés. E não é que os Silva, também conhecidos como a família Hexa, deram sorte para a seleção brasileira? Quem conta essa história curiosa lá em Brasília é a repórter Renata Teodoro. Uma família para lá de animada, ainda mais depois do primeiro gol marcado pelo Paulinho. Por aqui, o único diferente, e não é pela gritaria, não, é o Eduardo. Ele tem 5 dedos. Quando eu era pequeno,
era todo mundo me zoando. Meu avô sempre gostava de festas, né? Aí colocava, agora sobe todo mundo que tem 6 dedos. Aí tá o Eduardo lá embaixo, sozinho. Mas agora eu levo numa boa. Tudo começou com o seu Francisco, mais conhecido como Six, 6 em inglês. Patriarca da família e falecido em 2000, foi quem transformou a anomalia dos 6 dedos em orgulho para o Silva. Meu pai sempre gostou muito desses 6 dedos. E aí a gente vem trazendo, a gente brinca com isso, não existe uma diferença. Pelo contrário, é uma qualidade. Claro que em pleno jogo da seleção brasileira tinha que ter o número 6 estampado nas camisetas da família Silva. Gente, eu tenho certeza que foi isso que deu mais sorte para o time, não foi, Silvana? Com certeza é a família Silva rumo ao Hexa. É isso aí. Nós estamos com muita esperança. É o Hexa. Além dos dedos, dos gols e da vitória do Brasil, o Silva também tem muita história para contar. Mas o melhor de tudo é que eles continuam fazendo parte dela. Eu e minha mãe, nós fomos convidados para ir para a Europa para auxiliar eles numa pesquisa que eles queriam descobrir o que faz o nosso dedo ser capaz de se mexer, porque o nosso cérebro é igual ao das outras pessoas, certo? Então eles queriam descobrir isso para poder auxiliar as pessoas que perderam um membro ou que nasceram sem um membro, a descobrir formas que elas possam mexer próteses de forma mais natural. E com essas partidas, 6 jogos das oitavas de final já estão definidos na Rússia. A fase mata-mata começa no sábado às 11 horas da manhã, em um jogão entre França e Argentina na Arena Kazan. Às 3 horas da tarde, o Uruguai de Luizito Soares entra em campo contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Os craques de Barcelona e Real Madrid vão se encontrar em Sochi. Já no domingo é a vez da Espanha buscar a vaga nas quartas diante da Rússia. O duelo contra os anfitriões será às 11 horas da manhã no estádio Luzhniki, em Moscou. Às 3 horas da tarde, a Croácia encara a Dinamarca em Novigorod. Na segunda-feira, dia 2 de julho, o Brasil vai enfrentar o México em Samara às 11 da manhã, repetindo um dos jogos da Copa de 2014. E na terça-feira, dia 3 de julho, a Suécia vai enfrentar os suíços. A partida será na terça-feira em São Petersburgo, às 11 horas da manhã. Amanhã saem os últimos 4 classificados para a próxima fase da Copa. Inglaterra e Bélgica fazem jogo protocolar, apenas para definir quem será o primeiro colocado do grupo G. Os ingleses estão empatados em praticamente todos os critérios de desempate. Apenas na quantidade de cartões amarelos e vermelhos é que tem uma diferença. Um cartão a mais para os belgas. Mas isso só entra em cena, é bom dizer, se as duas equipes empatarem o jogo. Nesse jogo de empates, o técnico Gareth Southgate está disposto a tudo para ser o primeiro no grupo. Se eu der uma cabeçada no Roberto Martínez nos 5 minutos finais, vocês vão saber que estamos encarando isso de maneira diferente. A brincadeira ficou séria quando o técnico afirmou que cobra disciplina em campo. Eu sempre falo com os jogadores sobre disciplina em campo, evitando conceder faltas desnecessárias, minimizar cartões amarelos, porque você quer ter os jogadores disponíveis para jogos no futuro. Do lado belga, a expectativa está na rotatividade do elenco. O técnico Roberto Martínez vai colocar reservas em campo e poupar o atacante Lukaku, que sente um desconforto no tornozelo esquerdo. Com isso, ganhar deixou de ser prioridade. Nesse momento estamos classificados, essa era a prioridade. Agora temos que olhar individualmente. Temos jogadores pendurados. Não vamos correr o risco de perdê-los no mata-mata. No grupo H, 3 seleções têm chance de classificação. O Japão enfrenta a já eliminada Polônia. Depois de um treino leve na tarde de ontem, hoje foi dia de falar sobre o que se espera do confronto. Quem conversou com a imprensa foi o goleiro Kawashiwa, que espera um jogo pegado e sem maiores sustos, principalmente em chutes de Lewandowski. Sei que a Polônia é cheia de bons jogadores além de leva. Como um time, são muito organizados e claro que precisamos ter atenção neles como um grupo. Espero que eles não tenham a oportunidade de bater um pênalti. Já Senegal e Colômbia fazem um jogo que pode ter surpresas. Se vencer o Senegal, os colombianos chegam aos 6 pontos e se classificam para as oitavas. O técnico José Pekerman prepara uma equipe diferente. O volante Aguilar não vai jogar, pois está lesionado, e o foco da equipe é um só: como parar Mané, astro senegalês. O zagueiro Davinson Sanches dá o tom.
É um jogador importante e que fez uma temporada brilhante até aqui. Sabemos o que ele pode fazer por Senegal, mas também temos nossa qualidade. Torcendo para Mané fazer gol, Senegal vem pro tudo ou nada contra a Colômbia. A ordem é atacar, atacar e, claro, atacar. Mais ou menos como os colombianos costumam fazer. Isso na visão do técnico Aliou Cissé. Colômbia e Senegal têm o mesmo estilo. É um compromisso com a velocidade. É uma equipe que conhecemos. A Colômbia pode causar problemas, mas também temos argumentos para levar problemas para eles. Morreu em Las Vegas, dos Estados Unidos, o pai do cantor Michael Jackson. O empresário Joe Jackson estava com câncer em estado terminal. A família não deu detalhes sobre a doença, mas o estado de saúde do patriarca estava piorando desde 2015. Joseph Walter Jackson nasceu em 26 de julho de 1928 em Fountain Hill, no Arkansas. Em 1964, criou o grupo Jackson 5, formado pelos filhos, entre eles Michael Jackson. A banda chegou rapidamente ao topo das paradas de sucesso, mas Joe Jackson ganhou fama por ter sido extremamente rígido na criação dos filhos. Ele foi acusado de maus tratos e violência física. Chegou a reconhecer os erros, mas nunca pediu desculpas. Com o fim da banda, Michael Jackson trilhou carreira solo e se tornou um dos maiores cantores pop da indústria musical. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e viva o Brasil.